Eu não sei, eu vou passar para o saco uma provocação, mas eu acho que é aquela coisa, podia ter uma grande acordo nacional, não vamos mais para os Estados Unidos, né? O Randolph tinha até, acho que o Randolph e outras pessoas no Congresso tinham sugerido, olha, visite a Amazônia, não visite Miami, né? Troque o Miami pela Amazônia, tudo isso mais. A questão é que é o seguinte, é que o problema é que algumas cidades em alguns dos Estados Unidos, elas se tornaram meio que referência do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista médico, do ponto de vista geopolítico. Você tem, por exemplo, pessoas que vão fazer tratamento experimentais nos Estados Unidos, tratamentos médicos. Às vezes, ou seja, isso tem a ver com a vida e a morte das pessoas. Outras cidades, você tem faculdades de ponta, universidades de ponta, muitas vezes que o governo Trump, inclusive, detesta. Você vai pegar Harvard, né, em Massachusetts, você vai pegar Yale, você vai pegar Stanford, na Califórnia, né, entre outras tantas cidades que hospedam isso e que são locais para que acadêmicos troquem. Então, o que acontece? Quando um país começa a levantar barreiras e bloqueios, não porque existe uma condenação internacional, inclusive o governo Trump está atacando e sancionando os membros do Tribunal Penal Internacional que, por sua vez, estão analisando e julgando o seu aliado Benjamin Netanyahu por genocídio na faixa de Gaza. Então é o seguinte, quem comete crimes contra a humanidade, o Trump protege. E aí outras pessoas que ele não concorda, porque fazem parte de países em que os seus aliados estão se dando mal, porque fizeram bobagem, ele vai lá e ataca. Então, é totalmente, como a Carla falou, é totalmente discricionário, não tem uma lógica, não tem uma regra, e isso afasta. Afasta pesquisadores dos Estados Unidos, afasta gente que iria para lá produzir conhecimento, afasta eventos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganham muito dinheiro com eventos, afasta mesmo pesquisa médica dos Estados Unidos. Agora, tem um ponto que é interessante, que é o seguinte, a ONU, a Organização das Nações Unidas, fica em Nova York. Anualmente, no mês de setembro, existe a Assembleia Geral das Nações Unidas. Existe acordo para que, mesmo as pessoas que são pessoas não grata, que não são recebidos nos Estados Unidos, que não têm visto, que quer que seja, se vai para a reunião da ONU, ele precisa ter salvo-conduto. Ele precisa poder entrar em Nova York, é um quadrilátero gigante em torno da ONU, em que a pessoa pode ficar hospedada, pode se locomover, tudo isso mais. Ou seja, ele vai poder, se o Padilha estiver na comitiva oficial do Lula com eventos marcados na ONU, ele vai poder entrar nos Estados Unidos. E aí eu quero ver o que vai acontecer. Porque se os Estados Unidos começam a dizer, olha, não pode vir essas pessoas para a reunião da ONU, então a ONU vai falar, então vamos tirar a ONU da sede de Nova York. Bora devolver para Genebra a sede total, porque é mais complexo, tem várias sedes. Mas vamos tirar a Secretaria-Geral de Nova York, a Assembleia Geral, e botar em outra parte do mundo onde, de fato, reina a democracia. Fazer o seguinte, vamos trazer aqui um professor de Relações Internacionais para nos ajudar nesse contexto. Tem a reunião do Trump com o Putin acontecendo nesse momento e também as sanções. Então vamos conversar com Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Professor, bem-vindo, boa noite. E aí, o Trump punindo ou trazendo sanções para autoridades brasileiras e para as famílias deles também. Professor, isso tem algum histórico, algum precedente? Boa noite. Boa noite, muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Nós não temos, no caso brasileiro, especificamente, precedentes desse tipo de atuação, tal como o Trump está fazendo agora. Um mais recente caso, né? Pessoas aí relacionadas à área de saúde, e até um pouco estranho esse tipo de sanção, porque nós temos o programa Mais Médicos, algo que hoje, segundo aí os dados disponíveis, em que sequer 10% aproximadamente seriam médicos cubanos, é algo que se passou já há 12 anos, né? Geralmente você faz uma sanção ali, não com o objetivo de punir retroativamente, mas de impedir a continuidade, justa ou injustamente, de uma determinada política. Se esse é o caso, trata-se de uma política aí que hoje, né, no contexto dos Mais Médicos, trazer os médicos cubanos não é mais assim relevante, já foi relevante ali, né, e inclusive causou muita polêmica com a comunidade médica, que é importante dizer, alinha-se aí em grande parte à extrema-direita no Brasil e deve até estar
contente, em parte, aí, as entidades de classe médica com essa atitude do governo Trump. Em suma, nós temos aqui algo que, ao meu ver, é sem precedentes e que acho que se explica muito menos pelo Trump em si e muito mais pela figura de Marco Rubio. Marco Rubio, o secretário de Estado, originalmente ali senador antes de assumir essa posição no governo Trump, descendente de cubanos que foram expropriados ali pela Revolução, ali, membro da comunidade forte na Flórida, anticastrista, né, anti-regime, ditadura cubana. E nós temos aqui, acho que algo muito mais pessoal, né? Ter aí alguém que se envolveu, ajudou, né, se beneficiou aí da expertise em saúde de Cuba, que é importante dizer, é bastante relevante para esse tipo de atenção primária, era justamente o que faltava ali em 2013, e até hoje, infelizmente, falta nas áreas mais remotas do nosso país. Professor, a gente está, como o Diego colocou, né, algo meio sem precedentes, mas em termos práticos, o que o senhor vê o governo brasileiro, como o governo brasileiro poderia reagir a atitudes assim tão discricionárias, tão sem justificativa? Seria, talvez, via Itamaraty, diplomática, tentar alguma coisa, a Advocacia Geral da União? Como é que o governo brasileiro pode, já que, né, enfim, em termos de sanções econômicas, a gente está também sem sucesso, acabamos fazendo um planejamento aqui, um plano Brasil soberano para tentar mitigar os efeitos do tarifaço, mas nesse caso dos vistos especificamente, há alguma alternativa para o governo brasileiro, via Ministério das Relações Exteriores, de recursos, de ações, não sei se com a AGU? Como é que o governo poderia lidar com isso? Bem, Carla, aqui eu acho que é um cenário que o governo brasileiro tem pouco a fazer, porque se tratam de ações muito pontuais, sem dúvida, tem toda a questão, né, de ser uma afronta à soberania brasileira, porque são os Estados Unidos punindo-nos por atos que nós cometemos com outra potência, com outro país, no caso Cuba, né? E os países, né, dentro da lógica de soberania, são aí livres para fazer relações bilaterais ou deveriam ser livres para fazer suas relações bilaterais. Mas me parece que caso o governo queira dar alguma resposta, o caminho seria exatamente parte do que você mencionou, que é a AGU, por exemplo, contratando ou indo ali à própria justiça americana, né, como se cogitou fazer no caso de Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky. Dizem, né, segundo os relatos publicados na mídia, que naquele almoço, ou melhor dizendo, jantar, em que Lula, né, convidou ali ministros do Supremo, nem todos foram ali para fazer um desagravo a Alexandre de Moraes, o próprio Moraes recusou nesse estágio essa ação. Mas me parece que seria algo a se considerar, né, haja vista que não há mais aí apenas uma restrição de vistos apenas a autoridades do Supremo e agora tudo indica, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, aí, o grande traidor da pátria, já sugeriu que outros burocratas podem estar na mira. Então, toda e qualquer política que talvez descontente o governo americano ou figuras específicas do governo americano como Rubio podem se aproveitar desse momento de tensão entre Brasil e Estados Unidos para ampliar essas sanções envolvendo vistos. Mas, em suma, o caminho único que eu vejo aqui seria o governo brasileiro ir à justiça americana de alguma forma. Só que visto, Carla, em última instância, é uma atitude discricionária de cada país, né? Também está dentro da lógica da soberania. Então, fica um pouco complicado. Já no caso da Magnitsky, acho que em algum momento o Brasil vai ousar e vai tentar derrubar isso na justiça americana, porque as sanções cabidas ali a Alexandre de Moraes e eventualmente a seus familiares, outros ministros do Supremo, não encontram respaldo nos objetivos originais da Lei Magnitsky.